Olá, sexto A, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dialogar sobre as diferentes linguagens no estudo da história. Então, como uma retomada da aula passada, nós vimos então o que são fontes históricas, identificamos como elas são utilizadas em pesquisas, bem como a importância do historiador como um agente de preservação, interpretação e transmissão de conhecimentos históricos, tá? Então hoje nós vamos trabalhar a habilidade EF06HI02B, que quer nos dizer o seguinte: analisar. Nós vamos analisar o quê? A importância das diferentes linguagens, tá? Que linguagens são essas? Visual, oral, escrita, audiovisual, material e também imaterial. E em diferentes épocas e sociedades, tá bom? Mas antes é preciso contextualizar, para a gente poder entender tudo isso. Vamos pegar lá na história antiga. As pessoas, para se comunicar, para se expressar, elas usavam as linguagens para poder fazer a sua comunicação, a sua expressão. Alguém pode me dizer alguns desses tipos? Vamos lá? Caio, desenhos. Muito bem, Caio. Aqui encaixa desenhos. Camila, dança. Ótimo, Camila. A dança também está dentro das linguagens. Assim também como a escrita. A escrita, podemos colocar também aqui, ó, a música e também a fotografia. Tudo bem? O estudo da história utiliza diversas linguagens para a construção do conhecimento. E essas linguagens, então, elas incluem o quê? Fontes materiais, tanto materiais que nós podemos tocar, quanto imateriais, aquela que nós não podemos tocar. Tudo bem? Então vamos ver que tipos de linguagem são essas. Nós temos a primeira dela, que é a escrita, que é uma das formas mais fundamentais de fontes históricas, porque elas oferecem para nós valiosos conhecimentos sobre os eventos do passado, perspectivas de indivíduos e decisões importantes, tá? Então, por meio da análise crítica desses textos, então os historiadores eles podem reconstruir narrativas, entender contextos sociais e políticos e se aprofundar no quê? Na compreensão do desenvolvimento histórico, tá? Aqui nós podemos colocar, por exemplo, como registros de escritas, jornais, cartas, revistas, documentos, leis, entre outros. A segunda dela é a linguagem sonora. E a partir desta fonte, os historiadores eles podem então o quê? Captar detalhes que não poderiam ser totalmente transmitidos por meio de registros e escritos. Aqui nós podemos citar o quê? Gravações de áudio, músicas e discursos. Muito bem. Vamos lá. Depois nós temos a linguagem visual. Né? O que é a linguagem visual? Propriamente dito, é aquilo que nós podemos ver. Perfeito. Então vale ressaltar que muitas imagens não representam de maneira exata como o evento histórico ocorreu. Então, cabendo aos historiadores utilizar outras fontes de pesquisas e entender em que contexto elas foram o quê? Produzidas. Alguém pode me dar um exemplo disso? Mateus? Isso, fotografias, pinturas, desenhos, mapas e ilustrações. Perfeito, Mateus. Depois nós temos a linguagem oral, que elas incluem testemunhos e relatos pessoais, entrevistas e histórias transmitidas oralmente. Aqui, por exemplo, nós podemos citar os índios, né? As comunidades indígenas, que transmitem os seus conhecimentos, a sua história oralmente. Muito bem, é isso mesmo, tá? Pessoal, e se eu perguntar assim para vocês, por que é recomendável que o historiador utilize
mais de uma fonte histórica em suas pesquisas? Alguém aqui arrisca dizer? Caio? Isso, Caio, perfeito. Olha só o que o Caio disse. Para entender melhor os acontecimentos, utilizando diferentes visões sobre o mesmo assunto. Muito bem, Caio. É como montar um quebra-cabeça, tá? Quanto mais peças diferentes você tiver, mais claro será, então, a sua imagem. E se eu perguntar, então, e o papel do historiador? Porque aqui é importante para a gente amarrar todo este processo. Então, o papel do historiador é procurar, organizar e analisar as informações presentes nas mais diversas linguagens para a construção do conhecimento histórico. Então, aqui nós podemos concluir que, conhecendo diferentes fontes de linguagens, nós conseguimos o que então? Entender melhor o passado e o presente. Perfeito. Aqui está então a importância das diferentes linguagens. Todos conseguiram acompanhar até aqui? Ótimo, muito bem. Então, para a nossa próxima aula, dentro da mesma habilidade, nós vamos trabalhar o tema cultura material e imaterial. Como tarefa, eu deixo para vocês, sexto ano, para vocês fazerem uma pesquisa simples. Vocês vão pesquisar o que é cultura, tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula então.